Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do Urtiga Podcast. E hoje o nosso convidado não tem censura quando fala de política. Ele é formado em administração, vereador de 2 mandatos e hoje vereador licenciado e secretário de Agricultura do município de Jupi. Técnico em agropecuária e também pai de Maristé, João Pedro e Maitê. Com vocês, o nosso amigo e secretário de Agricultura do município de Jupi, o Ricardo. Meu amigo Ricardo, seja bem-vindo ao nosso Urtiga Podcast. De novo, de frente aqui comigo, né, cara? É uma satisfação, Valdir, estar aqui. Agora com esse novo formato, né? Vamos bater um papo legal aí, se Deus quiser. Hoje o Urtiga será mais leve, não será daquela forma. Muita gente questiona por conta de que talvez eu seja um pouco agressivo ou radical nas perguntas. Mas hoje vai ser melhor. Eu já começo me perguntando sobre uma dívida aí que o pessoal começou a falar, se é uma dívida da secretaria, se é uma dívida pessoal sua, algum negócio que o senhor fez, deixou de pagar, se já pagou. Olha o leve dele. Valdir, eu administro um negócio, né? Eu, na verdade, administrava de logística, de transporte, de alface americana, que a gente tem desde 2018 que eu comecei esse negócio no município de Jupi, para vender para empresas privadas, produção, né? Produção agropecuária. E aí a gente focou muito desde a época na alface americana, e a gente foi construindo produtores, e que de nada tem a ver, né, com a gestão municipal, com a prefeitura, com a secretaria. É um negócio que eu venho levando de muitos anos atrás. E aí todo negócio pode dar certo, continuar dando certo, como também pode dar errado, que foi o caso, né? Que para mim, chegou um momento que não me deu mais lucro. E aí a gente é responsável por fazer a logística. Então eu recebia os pagamentos da empresa, fazia os transportes, né, dos produtores, fazia toda a organização de emissão de nota, pagamento, controle de... Tinha uma pessoa que eu pagava para fazer o acompanhamento das propriedades, levando assistência técnica, planejamento de colheita. Tinha uma pessoa na emissão de nota que também eu pagava. Então, assim, em torno de mim, em torno de 6, 7 pessoas trabalhando comigo, funcionários meus. E aí os produtores que produziam, né, a preocupação deles era produzir, e eu fazia o restante. Não pegava a mercadoria, deixava na empresa, a empresa me pagava, eu pagava os agricultores, tirava meu frete. É um negócio como qualquer outro. E aí chegou um momento que do meio do ano passado para cá, a gente começou a ter saldo negativo no mês.
E foi se acumulando também devido à baixa produção, devido às estiagens. E chegou um momento que começou a saldo negativo. E no mês de fevereiro eu decidi parar. Chamei os produtores e falei, ó, tô com uma dívida já alta, porque não tá cobrindo. E eu vou parar e aí eu vou me organizar para ver como eu pago vocês. Então, tinha em torno de 28 agricultores trabalhando comigo, para mim. E aí, graças a Deus, assim, nesses últimos 30 dias, eu consegui sanar todas as dívidas que eu tinha, que foi gerada por esse negócio, que lamentavelmente deixou de gerar emprego em Jupi. E assim, o que eu consegui salvar? Fiz uma negociação com a empresa para continuar pegando dos produtores da região. Né? Então, hoje a empresa vem pegar essa produção diretamente na propriedade. Antigamente, eu fazia essa logística. E aí, eu tenho o orgulho de dizer que toda a alface americana e uma grande variedade de produtos que vai para o varejo, para essa empresa e para outras empresas, todas as empresas de fora que compram em Jupi, esses tipos de produção, foi eu que comecei o negócio. Então, eu tenho o orgulho de dizer que foi a nossa mão. E hoje, Jupi deve vender aí por ano em torno de 3 a 4 milhões de reais de produção. Que esse dinheiro entra no município graças à iniciativa minha. Infelizmente, o negócio deu errado. Mas hoje não existe dívida de minha parte, graças a Deus. Tenho muita felicidade de dizer isso. Não tenho vergonha de dizer que o negócio deu errado. Eu acho que todo empreendedor, ele está no mercado para entrar e aí pode ganhar ou pode perder. Né? A gente fica triste quando uma loja fecha no município de Jupi e fico muito alegre quando eu vejo alguém inaugurando uma loja no município de Jupi. Agora existem os aluados, né? Os aluados que quanto mais pior, melhor. Então, se fulano se ferrar em um negócio, ainda bem, né? Não olha o Jupi, não olha o bem que aquele negócio está gerando para o município. Então, graças a Deus o negócio está acontecendo, né? Não comigo mais de dentro, mas os agricultores continuam vendendo. Todos os agricultores já recebendo o que eu devia a eles, graças a Deus, e de nada tinha a ver com a Secretaria de Agricultura, como aí uma pessoa ou outra aí tentou vincular de má fé e que não tem nada a ver. Era uma coisa minha que infelizmente deu errado, mas a gente vem investindo em outras frentes aí para se organizar novamente. Então esse negócio começou a dar errado para o senhor, mas sim, para os produtores, eles continuam vendendo tendo resultado, tendo lucro. Foi a minha maior preocupação, né? Porque, assim, na verdade, a dívida, ela surge quando eu quero salvar o negócio de parar para todo mundo. Porque a fábrica que comprava a mercadoria, ela era responsável pelas caixas, os granel, né? As caixas. E aí a empresa começou a não entregar as caixas. E aí começou o agricultor a ter produção no campo sem poder tirar porque não tinha caixa. Então eu fui e comprei 80 mil reais de caixa. Por minha conta, que não era minha obrigação. E nesse que eu comprei já foi um problema para mim. Porque eu tive que pagar essas caixas. Para o agricultor poder colher sua mercadoria. E aí eu fiz esse investimento que para mim, no final das contas, se eu conseguisse, estivesse tendo produção e estivesse dando entrada, eu teria pagado. Para mim era bom que o meu negócio ficasse mais estruturado. E aí começou a partir daí. E aí veio, né, os meus principais produtores com baixa produção porque estava vindo uma estiagem muito forte e eles estavam produzindo mesmo porque estava acabando a água deles, que é a produção de irrigação. E quando se trata de açude, né, o açude baixou, uma seca prolongada como foi, né, a gente até chegou a decretar estado de emergência por falta de chuva aqui no município de Jupi no início do ano. E aí foi tudo esse processo que foi acontecendo e aí começou a agravar o negócio quando eu vi, não, se eu não parar agora, a cada mês minha dívida vai aumentar, porque eu estou rodando, estou pagando funcionário, toda uma logística que eu estou tendo um custo. Então a gente resolveu parar e direcionar para a empresa vir buscar e eu sair da jogada. Mas aí fiquei com um considerável valor a pagar aos agricultores, porque a gente precisava cumprir com esses compromissos e graças a Deus a gente cumpriu já, não devo a ninguém e a gente está seguindo e estamos no mercado novamente. Bom, esclarecido, né? A dívida, já que não deve a ninguém, o pessoal agora sabe que o Ricardo... Eu acho que todo mundo deve, todo mundo de alguma forma ou de outra tem suas dívidas, né? O que vale é o cara ser homem para pagar. Muito bem. Bom, vamos falar da agricultura agora. O senhor como secretário. Quais são as principais prioridades, tá, da sua secretaria para o desenvolvimento da agricultura no município de Jupi? Valdir, a gente quando assumiu a secretaria, a gente pegou uma secretaria desestruturada, uma secretaria sem uma estrutura de fazer um trabalho no social e posteriormente um trabalho no social, mas também no produtivo. E aí a gente começou a estruturar algumas situações, a gente começou a fazer o mínimo. O mínimo era o quê?
A gente tinha na Secretaria de Agricultura uma distribuição de água com muita reclamação no campo. A gente tinha uma aração de terra muito a se melhorar. A gente tinha a distribuição do saco que precisava começar a ser entregue cedo e que não tinha essa estrutura. Tinha a aração de terra, mas não chegava cedo. Você tinha o programa de distribuição de água, mas era uma distribuição de água que não chegava a cada 3 meses, como sempre foi propagado. Você tinha a entrega dos sacos, que era quando todo mundo já tinha batido o seu feijão e sacado e comercializado. Então, a gente chegou para, pelo menos, vamos organizar o que a gente já tem para poder planejar o que a gente pode ter de médio e longo prazo. E aí a gente começou a estruturar. A Secretaria não tinha um trabalho com foco em emissão de documento. E hoje um dos corações do agricultor é estar documentado, com a sua propriedade documentada, com o seu ITR, com o seu CAF, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, com o CAR da Terra, que é a parte do cadastro ambiental daquela propriedade. Então a gente focou em começar a organizar o básico, que é o feijão com arroz que toda a Secretaria de Agricultura tem que ter. Então a gente começou a fazer um planejamento, aí caímos em campo. Antes de cair em campo, a gente montou uma equipe. E aí eu tive uma liberdade da prefeita Rivanda de dizer assim: Ricardo, você tem a liberdade de montar uma equipe. Então a gente monta uma equipe que a gente entende qualificada, que conhece o município de Jupi, para a gente poder dar as funções e cada um começar a me ajudar a planejar a sua pasta. Então hoje a gente tem a diretoria de recursos hídricos, tem a de meio ambiente, tem a de caráter produtivo, tem a sala do empreendedor. E que a gente vem fazendo um trabalho articulado, né? Tem um diretor de planejamento, que a Secretaria nunca teve uma estrutura como essa, e aí meu braço direito, Jonas, que é o meu secretário adjunto, que a gente vem fazendo um trabalho muito de parceria, né? Com toda essa equipe, fora todas as pessoas que estão envolvidas no corpo. Na Secretaria, ela tinha 6 funcionários, hoje tem 15. A Secretaria tinha um computador, hoje tem 14. A Secretaria tinha uma impressora que só funcionava a parte de escanear. Hoje a gente tem 5 impressoras dentro da Secretaria para nos auxiliar no trabalho burocrático, para emitir um CAF, para poder emitir um documento, um quinis rural, um contrato de arrendamento, contrato de comodato. Um contrato de comodato, o agricultor, para ele poder ter um CAF, muitos deles não têm terra e trabalham em uma terra de meeiro, ou trabalham por um período arrendando ali uma terra, e eles precisam de um contrato para comprovar que ele trabalha naquela terra, para ele poder ter direito ao CAF e ser comprovado agricultor familiar. Então, todas essas documentações a gente faz na Secretaria. Um contrato comodato, por exemplo, se você for fazer no cartório, eu acredito que seja em torno de 120 a 130 reais. A gente faz de graça, a pessoa só vai autenticar a assinatura do proprietário da terra e do produtor que está trabalhando na terra. Então, vai gastar aí 14 reais com o cartório, não com a Secretaria. O trabalho é gratuito pela Prefeitura de Jupi. Né? Então, assim, ações que a gente leva dignidade às pessoas. Então, a pessoa chega na Secretaria de Agricultura, nem considerado agricultor ele é, porque ele não tem os documentos que comprovam isso. Não é só os calos na mão hoje em dia que vai comprovar se o cara é agricultor, não. É papel. E hoje ele sai da Secretaria todo documentado. Ele tem todas essas ferramentas. E só se faz com conhecimento técnico, com conhecimento de causa, né? A gente vem dos movimentos sociais, né? E aí essa bagagem faz com que a gente entenda um pouco o que é essencial para um agricultor. Primeiramente, documentação. Então hoje a gente tem todo um trabalho nesse nível que nenhum município ao redor tem, né? De organização de emissão de documento. A gente tem toda uma história lá dentro. Né? E a gente tem uma sala do empreendedor que vem trazendo cursos profissionalizantes, que vem trazendo, orientando o agricultor, trazendo consultoria. Né? A gente tem um resultado agora que eu vou falar para você no PENAI, na produção de ovos do município de Jupi, que a gente vai começar a trabalhar a parte comercial, né? Mas na frente eu falo, porque pode ter alguma pergunta que case com essa informação. A gente pegou uma distribuição de água, como eu falei, que não chegava a cada 3 meses. Desafio qualquer prefeito que já passou a dizer que já botou água a cada 3 meses aqui, a não ser em tempo de eleição. A gente está colocando, do mês de setembro para cá, a cada 3 meses, setembro do primeiro ano da prefeita Rivanda, a água a cada 3 meses na casa. Só não conseguimos bater a meta quando tem uma estrada que está com acesso ruim, muita chuva. A gente viveu isso recentemente, né? Dia 27 de fevereiro, com grandes trovoadas no município, onde a prefeita Rivanda se colocou como uma gigante e liderança para poder conduzir todos os trabalhos, direcionar todos os secretários para poder recuperar e reconstruir o município de Jupi, antecipadamente a qualquer um outro município da região. Você anda ainda hoje em municípios vizinhos e você vê as estradas tudo acabadas, Jupi não. Jupi você vê todas as estradas em manutenção, estradas prontas, estradas sendo recuperadas, passagens molhadas, a última está sendo terminada semana que vem, que é a passagem molhada do Chicuru. Obras que são grandes, estruturantes e com custo, né, gigante. Em nenhum momento a prefeita Rivanda foi para a história de fazer política.
ela foi entregar o trabalho, e é a obrigação dela e a nossa obrigação enquanto secretário, mas a gente não foi fazer política, a gente foi fazer a ação. E se você pegar todas as passagens molhadas do município foram danificadas nas últimas chuvas, só teve uma que não foi 100% a Prefeitura de Jupi, que foi a da Santa Rita. Todas as outras e barragens que nós recuperamos foi a Prefeitura de Jupi com recurso próprio que fez. Então, isso é um diferencial. Que ações estão sendo realizadas para apoiar os pequenos agricultores rurais aqui de Jupi? Como a gente vinha falando, Valdir, a gente teve um trabalho de estruturação da Secretaria. Hoje a Secretaria tem um prédio que não tinha um prédio próprio, né? Inclusive requerimento meu lá na Câmara, que a prefeita sem querer atendeu agora, assim, sem querer querendo, acabou atendendo. A gente tem equipe, a gente tem profissionais. Hoje a gente tem dentro da Secretaria agrônomo, técnico em meio ambiente, hoje a gente tem técnico em agropecuária, hoje a gente tem toda uma equipe, veterinário, né? E aí a gente está trabalhando em uma estrutura. Então, como eu falei, a gente precisava estruturar um pouco mais o social, fazer com que a água chegasse. E aí hoje, a cada 3 meses, a água chega. A gente precisava organizar que a aração de terra fosse um programa que começasse cedo. Historicamente, no município de Jupi, nunca começou no mês de março. É a primeira vez no ano passado que a gente conseguiu começar no dia 27 de março, a aração de terra. E esse ano a gente começou no dia 15 de março. Então, a gente conseguiu antecipar mais. Então, quando a gente começou a aração, os outros municípios não pensavam nem em lançar a aração. E a gente, quando terminou a aração, os outros municípios estavam lançando, em algumas situações, as arações de seus municípios. O município de Jupi, com a prefeita Rivanda, teve uma aração de terra que subiu 1.000 horas máquinas para os agricultores. E aí também como é que eu posso colocar? Eu atribuo também a vinda dos 2 tratores dos deputados, Felipe Carreiras e Romero Salles, porque deu mais agilidade para que a gente pudesse trabalhar as arações de terra em 2026 e garantir que as arações terminassem muito mais cedo do que em anos anteriores, como foi as arações de terra. Então, a gente tem um orgulho de dizer que a gente está organizando o feijão com arroz, mas aí vamos para o plus, né? E aí são muitas ações. A gente está fazendo agora a perfuração de 21 poços artesianos. É porque a parte de água ela é muito complexa, ela não é simples. Quando a gente pegou, como eu falei, não tinha essa quantidade de água indo. Na prática, a gente prova, porque tem o registro. Aí hoje a gente tem a cada 3 meses a água chegando. Só que aí é uma dificuldade. Quando pega o grande verão, aí a gente começa a ter os poços descendo a vazão do poço naturalmente. É uma fonte, é uma nascente, vai diminuindo, então a gente fica com dificuldade de mandar a quantidade de água que precisa. Mesmo assim, no primeiro ano, a partir de setembro até o início desse ano, fizemos o verão, a gente conseguiu entregar as águas. A gente entrou no inverno agora, estamos fazendo uma nova reorganização. E aí cavamos agora 21 poços artesianos, que vai garantir a água que a gente não vai precisar mais comprar. A gente comprava essa água, a gente não vai comprar. Agora a gente tem os poços próprios, que está aí produzindo em torno de 50 mil litros de água por hora, os que vão para o carro-pipa. Isso gera uma economia para que a gente consiga aumentar a quantidade de água que vai para a zona rural. Que aí, se a gente conseguir, né, colocar em prática, está dependendo de alguns arranjos, mas se a gente conseguir colocar em prática isso, a prefeita de Jupi entra para a história, mais uma vez, com um intervalo menor do que 3 meses para mandar água para o agricultor e agricultor. Então, assim, são situações, porque assim, para pensar, Valdir, uma pessoa que mora na zona rural, no município de Jupi, que tem sua cisterninha de 16 mil litros de água, muitos não tem nem 16, tem de 2 mil, 3 mil, 4 mil, e ele não ter uma água por mês, que seria o essencial. Né? Só que a gente tem que entender também que o poder público ele não pode ser o pai das famílias, né? Ele tem a obrigação e dever enquanto Estado de facilitar a vida, sim, mas ele também não pode dar tudo de mão beijada, né? A gente tem que trabalhar e conquistar, eu penso assim. Só que se o município pode facilitar e a gente tem estrutura para isso, vamos trabalhar para isso. Então, os 21 poços artesianos vai garantir que a gente consiga abastecer os prédios públicos, que a gente perfurou em locais estratégicos, então vou ter água para 100% dos prédios públicos. A gente vai garantir que essa água sobre para mandar para a zona rural. Se eu não estou comprando água, eu estou gerando uma economia para mandar para a zona rural, aí eu vou fazer o quê? Com essa economia eu posso reverter em mais caminhões-pipas para ir para a zona rural. Então, a nossa expectativa é que esse ano a prefeita consiga anunciar aí em um futuro próximo um intervalo, quem sabe aí de a cada 2 meses, para encaminhar água para todas as cisternas. A gente atende 1.200 famílias na zona rural.
a cada 3 meses, e ainda tem em torno de 50 famílias que é a camada que a gente está com 2 meses de intervalo e a gente quer diminuir para cada mês, então, a cada 30 dias mandar. Algumas conseguem pegar a cada 30 dias, mas em 100% dos 50 que tem acamados, não pegam no intervalo de a cada 2 meses, se colocar um pelo outro. Mas a nossa meta é que todo mês chegue água para essas pessoas, 50 famílias, e para as 1.200 a cada 2 meses. Isso seria, né, uma coisa pioneira no município de Jupi. Meu sonho é que vá água todo mês. Mas para isso a gente tem que preparar melhor a estrutura do município para que a gente consiga alcançar esse objetivo. E aí, falando da água, mas aí a gente falou da parte documental. Aí a gente quer e sonha com um trabalho mais produtivo, né? Investir na parte de assistência técnica, de tecnologia, para que o agricultor possa trabalhar a parte produtiva. A gente tem parcerias com empresas que podem comprar produção no município de Jupi. Meu sonho é que a gente consiga potencializar a cadeia produtiva da macaxeira no município de Jupi. A gente tem um grande potencial, solos adaptados a essa cultura. Um grande potencial comercial essa cultura tem, de valor de venda, valor agregado, né, nesse produto final. E aí tem como se trabalhar também os subprodutos, né, uma macaxeira embalada a vácuo, para direcionar diretamente para mercadinhos, pequenos negócios, grandes centros. Então, tudo isso tem uma grande perspectiva. Então, a gente vem trabalhando aí um diálogo com a prefeita para a gente conseguir comprar variedades melhoradas de macaxeira, né, mandioca de mesa, como que se diz nos grandes centros, para a gente poder incorporar na cultura do município. A gente vê Jupi mudando. Antes era um grande produtor de feijão, chegou a ser o terceiro maior produtor de feijão do estado. Hoje Jupi está saindo do feijão, diminuindo a produção de mandioca e acelerando na produção de milho. Então a gente tem que pensar, né, estratégias e para essa cadeia produtiva e para esse nicho que naturalmente o agricultor do município de Jupi está vendo como um mercado mais aquecido, de menos mão de obra, de conseguir tecnificar ao máximo aquela produção e também de escoamento de produção, né, na comercialização. A gente tem uma grande dificuldade no período de bata de feijão, cai pela a janela do ciclo do feijão, ele começa a colher quando está batendo muita chuva ainda no município. Então, muito agricultor perde. Eu, por exemplo, perdi quase 50 sacos de feijão ano passado, porque não consegui colher. Colhi, mas não consegui bater, e aí isso aí é a realidade de muitos agricultores e agricultoras do município de Jupi. Como a Secretaria está incentivando o uso de tecnologia para os produtores rurais aqui de Jupi? Além dessa que o senhor falou da macaxeira, né, de a vácuo, enfim, que isso é uma inovação, mas existe também outros projetos relacionados? A gente vem trabalhando com a Sala do Empreendedor, né, que tem dentro da Sala do Empreendedor, agora a Sebrae, as pessoas pensam que a Sala do Empreendedor só trabalha porque tem CNPJ. Mas é muito pelo contrário, a Sala do Empreendedor deve trabalhar com quem não tem CNPJ, que é para incentivar o pessoal a se formalizar, quem tem seus pequenos negócios. Mas ao produtor rural e aí ao agricultor familiar, dentro da sala tem as suas linhas. Né? Então, a gente entende que uma consultoria, para que você acesse um crédito dentro da Sala do Empreendedor, isso é uma tecnologia. Se você trabalha com consultorias, que aí eu vou dar um exemplo claro. O ano passado, a gente fez a consultoria para 8 a 15 produtores de galinha para postura. Pessoas que já trabalhavam, pessoas que estavam começando e pessoas que não trabalhavam, mas que queriam começar. E aí essa galera começou a fazer o acompanhamento técnico, né, através do Sebrae. Né, teve um veterinário, zootecnista que veio até a propriedade, visitou as propriedades. Aí começou a orientar o manejo dessa produção, a fazer todo um caderno de campo, trazendo conhecimento que aqueles produtores não tinham na parte técnica. E hoje esses produtores estão cadastrados para vender para o PENAI, né, para a merenda escolar do município, produção organizada, com a sanidade, com a teste, porque a estrutura que eles estão fazendo, todos vão ter o selo de inspeção municipal, que é outra lei municipal, que foi de minha autoria quando eu estava na Câmara e que agora a gente vai fazer ela funcionar, que é fazer todo produto de origem animal tem que ser inspecionado. Então, hoje a Secretaria tem essa equipe para inspecionar e esse pessoal já está orientado de como fazer. A gente acredita que ele já tem, né, todo o manejo adequado, vai chegar lá a equipe de inspeção, fazer a inspeção para poder eles colocar essa produção para merenda escolar. Então, o conhecimento, os cursos, as consultorias, as palestras, isso é investimento em tecnologia, porque é o conhecimento, é um manejo diferenciado que o cara vai fazer usando técnicas que vai fazer com que ele produza mais e melhor e com a qualidade de sanidade 100%.
A gente vem trazendo também para o município, e aí eu gosto de fazer até os vídeos nas minhas redes sociais dos drones, fazendo as pulverizações, porque eu acredito que a gente precisa trabalhar com mais estratégia. Às vezes a gente tem ainda uma cultura, parte do agricultor familiar, que não, eu não vou investir não, porque não vai dar retorno, ou às vezes não investe porque não tem condição, a realidade é essa. Mas assim, às vezes o cara tem a condição, mas não investe, porque ele não vê que tem potencial naquele investimento. Então a gente vem na prática aí, com exemplos claros, demonstrando até nas nossas redes sociais, porque o investimento ele traz retorno sim. Então a gente precisa começar a se adaptar à realidade, porque assim, quando eu estou fazendo a pulverização com drone, por exemplo, eu estou deixando de estar com uma bomba costal ali, né? A minha saúde, um peso nas costas, com aquele trabalho braçal, aí eu estou ali com a tecnologia ali, pá, que você vai e você encaixa dentro do custo de produção, porque se a sua lavoura ela tem que ser um negócio, ela tem que lhe dar lucro. Você não pode trabalhar a agricultura por hobby, você tem que trabalhar como uma empresa. Por mais que seja agricultura de subsistência, em alguns casos, que a pessoa planta para comer e se alimentar e alimentar a família, que aí é um caso diferente, aí eu enveredo para a parte das sementes crioulas, essas famílias têm que trabalhar uma agrofloresta, trabalhar agroecologia, porque aí a alimentação da família que ele está produzindo é diferente. Mas quando você vai trabalhar na escala comercial, a postura é outra. Então você vai trabalhar mais no monocultivo, vai trabalhar em uma área maior, então você precisa se adaptar para você não ser um escravo da enxada. E aí é onde entra as tecnologias que podem revolucionar o município em produtividade. E a gente já vem vendo isso na cultura do milho em Jupi. Muitos produtores explodindo aí de produção, muitos produtores bons. E eu sou um que estou pegando a carona já. Me apaixonei pela cultura do milho, estou plantando, porque já vi muitos produtores de Jupi produzindo bem e tendo um retorno financeiro nessa cultura. Secretário, o senhor falou que algumas pessoas têm dificuldades financeiras de investir na sua lavoura. Existe algum programa de crédito rural dentro do município de Jupi para ajudar esses agricultores que não têm condições no momento de investir na sua lavoura? Então, uma política, né, que dialoga muito com a agricultura familiar e com quem quer buscar o crédito, por exemplo, é o Banco do Nordeste, né, uma instituição que é do Nordeste para desenvolver o Nordeste, e aí ela está à disposição dentro da sala do empreendedor. A gente recebe os profissionais do Banco do Nordeste, a gente organiza, quando existe a demanda vindo do agricultor, as reuniões para que eles acessem o crédito. A gente tem condições de dar assistência técnica para você que está captando o crédito do Banco do Nordeste. Então, assim, é uma forma de fazer um diferencial na sua produção quando você abre a mente. Agora, quando você vai lá captar o dinheiro para comprar uma moto, para comprar o que não é para fazer a produção, você está se beneficiando, está ganhando, tem aquele incentivo do governo que dá um abatimento no valor final do seu crédito. Mas se você está pensando em produzir, você não vai comprar moto, você vai investir na lavoura. E existe uma grande afinidade de crédito de custeio para várias culturas, que a gente tem a disponibilidade com o diálogo dentro da sala do empreendedor, onde o agente de desenvolvimento, o meu diretor Hugo, ele vai orientar a pessoa da melhor forma. Como a Secretaria tem trabalhado na infraestrutura rural, tipo estrada, irrigação, para ajudar e beneficiar esses agricultores? É da sua Secretaria essa responsabilidade também? E a parte de estradas é da parte do meu colega de trabalho de seu Miguel. Ele é o secretário, né, de estradas do município. Eu vejo que, e aí eu quero parabenizar ele, como também a Secretaria de Infraestrutura, nome de Islande, da prefeita Rivanda. Por quê? Né? Dia 27 de fevereiro, do 26 para 27, foi uma noite de muitas chuvas no município de Jupi. A gente agradece a Deus. Mas a gente sabe que danificou muito a zona rural do município. Até hoje a gente colhe, né, os danos que foram feitos nesse período. E assim, rapidamente eles, com toda a equipe, a prefeita montou uma frente junto com a Defesa Civil Municipal e se fez um trabalho de identificação dos problemas, de documentar esses problemas. Teve gente que estava usando isso politicamente para poder
atingir a imagem da prefeita, o que a prefeita fez foi direcionar uma frente de trabalho nas primeiras horas das chuvas, quando a gente viu à noite aí as barracas dos feirantes sendo levadas. No início da noite, a prefeita já convocou uma reunião para 5 horas da manhã do outro dia, que era no sábado, da sexta-feira, né, que foi de uma quinta para sexta. Na sexta-feira de manhã, 5 horas da manhã, ela estava convocando uma reunião, né, à noite ainda. Fez um vídeo dizendo à sociedade que estava montando uma equipe para ficar em atenção, para o que precisasse. A gente se antecipou ao problema. No outro dia, foi visitado todos os pontos críticos, e aí, graças a Deus, a cidade tem problemas antigos, que não é problema nosso, dessa gestão, não é um problema de hoje. São problemas ali na frente da PS, que alaga muito ali não é um problema da gestão atual, é um problema antigo, que todos os gestores deveriam ter dado atenção. Então, é um problema que vai trabalhar para se resolver nessa gestão que a gente está à frente agora, né? A prefeita está à frente agora, está dando um olhar, né, a essa questão de tentar captar recursos para investir ali. Que beira 10 milhões de reais, para você ter ideia, Valdir, fazer aquele saneamento dessa água que desce ali em frente à PS para estourar lá do outro lado, no terreno de... Então, assim, não é um investimento que você... o prefeito não fez porque não quis, a prefeita não fez porque não quis. Não, tem que ter toda uma articulação. Qual é o município como o tamanho de Jupi, que tem 10 milhões em caixa para fazer obras estruturantes? Não é assim que funciona. Então, tem que ter toda uma estratégia. Então, a gente, na época, foi fazer o levantamento de tudo isso. Foi para um Ministério da Integração. A primeira prefeita que chegou no Ministério da Integração aqui da região foi Rivanda, Erivaldo e Sivaldo. Os 3 no mesmo dia, que foram os primeiros prefeitos aqui dessa região que chegaram junto lá do Ministério da Integração. O município de Jupi com um diferencial, com todo um relatório fotográfico, com todo um trabalho de o que foi feito, com uma perspectiva de custo, vindo de uma equipe de engenharia que o município tem hoje, para mostrar o dano, quanto que vai gastar para recuperar, a necessidade de recurso, que até hoje o município ainda não teve nenhum recurso. A prefeita recuperou tudo, com recursos próprios, aos trancos e barrancos. Vem tirando o coelho da cartola para entregar essas estradas. E aí teve o dano do centro da cidade, que sempre tem quando tem grandes chuvas. Teve os danos nas Aguiadas, ali no Catonho, que foi levada a passagem molhada. Teve o dano na Raposa Santa Rosa. Teve um dano no Pau-Ferro, na estrada como conhecida dos Patriota. Teve um dano na Bananeira. Teve um dano na estrada do Chicuru, que naturalmente lá já tinha sido levada a passagem, então as águas subiram, não teve como o pessoal transitar. Teve o dano na Passagem Velha, na Ponte Velha, ao lado da BR-423, ali no acesso local da cidade. Teve vários danos e a prefeitura, com muita humildade, muita seriedade, veio fazendo uma a uma. E aí, na época, teve aquele fuá que quiseram fazer política desnecessariamente, que ali era a dor da sociedade, era a dor das famílias que foram atingidas. E gente fazendo política, enquanto a gente estava trabalhando para levantar o problema e resolver o problema. E assim, na primeira semana, segunda semana, tinha a política lá agindo, mas a política saiu e quem ficou terminando, e todas as passagens molhadas foi a prefeitura de Jupi. Só a da Santa Rita que teve intervenção do governo do estado, com a empresa daqui do município que foi contratada, que ganhou para fazer isso. Então foi contratada para fazer aquela ação lá que foi feita. Foi feito nas Aguiadas também pelo governo do estado, só que aí veio 2 chuvas e levaram. A prefeitura de Jupi foi lá e refez. E está lá até hoje. A prefeitura refez 2 vezes a das Aguiadas. A prefeitura fez a do Pau-Ferro 2 vezes. A prefeitura, sem a ajuda do governo do estado, a gente conseguiu fazer e colocar todas as passagens molhadas em funcionamento. Por isso que eu parabenizo a ação dos secretários e da nossa prefeita, do vice-leitos, de toda a equipe de governo, porque todo mundo se dedicou a resolver, na essência, o problema da sociedade. Então, muita gente aí reclama que Jupi não tem estrada. Comece a andar nos municípios vizinhos, para você ver se Jupi realmente não tem estrada. Porque tem estrada, Valdir, que não dá para você colocar uma patrol de 17 toneladas para cortar a estrada, se a estrada está toda fofa de água. Se você passar uma patrol ali, você vai fazer um atoleiro. E às vezes a sociedade não entende. Existem casos, existem falhas, a gente sabe, mas assim, não é por querer, né? Porque tem muita demanda para se resolver ainda e aos poucos o município vai fazendo. E as obras estruturadoras de acesso do direito de ir a vir, o município fez, a prefeita Rivanda fez. Às vezes tem pessoas que não têm conhecimento do solo para plantar, têm dificuldades com a colheita, né? Então, existe capacitação, alguma iniciativa da sua secretaria para capacitar esses agricultores, qualificar para que eles plantem melhor
colha o melhor? Existe alguma iniciativa? A gente tem uma parceria com o Senar, né, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Se eu não estiver equivocado, mas a nomenclatura é aproximadamente ou é essa. Então, o Senar, a gente tem uma infinidade de cursos profissionalizantes para o homem do campo. O cara quer saber como fazer a aplicação de defensivos na sua propriedade sem causar um problema de saúde para você que está aplicando. Tal, a gente tem o curso para isso. O cara tem um trator e não sabe manusear esse trator. Ou tem vontade de aprender. A gente tem o curso de tratorista. A gente tem o curso de bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, caprinovinocultura, de piscicultura, de apicultura, que é para a produção de abelha. Qualquer curso que o agricultor quiser e ele reunir um grupo de 12 pessoas, a gente consegue fornecer gratuitamente. Em qualquer lugar do município, seja na sede, no centro administrativo, que tem a sala de reuniões, como também diretamente em uma associação, em uma garagem na zona rural, eu só preciso ter 12 pessoas para participar daquele curso. E aí eu vou conseguir o curso gratuitamente para ele se capacitar e ter o conhecimento para poder manejar melhor seu solo, sua terra, sua produção animal. Os desafios enfrentados até o momento, maior, da agricultura e também de todo o setor rural do município. Qual o maior desafio? Para mim, na minha percepção, sim. O maior desafio é... Porque assim, a gente tem muita gente na zona rural, desde pessoas de médio porte com poder aquisitivo bom, a aquelas pessoas que são bem necessitadas. E aí, uma coisa que, quando eu estava na zona rural morando, eu sofria muito, minha família sofria muito, era com questão de água. Então, se tem uma coisa que a gente vem trabalhando firme e forte, é a questão de melhorar a ida de água para a zona rural, diminuir o intervalo de entrega de água, garantir que mais caminhões-pipas estejam fazendo esse trabalho, garantir mais chafarizes. A gente está com um trabalho aí sendo licitado no momento para a implantação de 33 chafarizes no município de Jupi, que a gente vai levar água de gasto. A questão da retroescavadeira, que pela primeira vez, Valdir, a prefeita agora deixou uma retroescavadeira única e exclusivamente para a Secretaria de Agricultura. Na história de Jupi, a Secretaria de Agricultura nunca teve uma retroescavadeira, que a gente vai trabalhar a questão de limpeza e ampliação de barreiro, construção de silo, que isso vai garantir, né, um trabalho produtivo na construção do silo, para quem produz silagem, para quem tem um animal que quer fazer sua alimentação forrageira e guardar para esses animais. A gente vai ter a máquina para fazer a limpeza de barreiro, para ampliar a água de produção. A gente tem a PC, que tem um programa de parceria com os agricultores que tem um açude, tem um barreiro grande e quer fazer uma ampliação. E aí é uma parceria 60-40, onde o agricultor ele pode acessar a PC do município para fazer aumentar, né, ampliar seu açude, sua barragem, né, com um custo insignificante, né, e que vai aumentar o seu potencial hídrico da sua propriedade. Então, a gente tendo essa água de produção, a gente trabalhando em cima disso, a gente trabalhando com enxafarizes com água de gasto, a gente trabalhando a água do carro-pipa para 1.200 famílias, chegando com um intervalo menor, a gente garante qualidade de vida, dignidade, que é o básico que o homem do campo merece, né, e tem o seu direito. Então, a gente está com muito foco nisso, para a gente poder pensar em outras frentes, mas existem várias frentes que a gente vem trabalhando para desenvolver no município, como, por exemplo, essa questão de desenvolver as culturas mais comerciais para o município de Jupi, né? A gente trabalhar a questão da emissão dos documentos dos agricultores, que é de extrema importância, né? E é um trabalho de cada vez que a gente vem fazendo as coisas acontecer. Existe algum projeto para fortalecer a agricultura familiar aqui no município de Jupi? Porque isso é muito importante para a nossa agricultura. Né? É como eu falei, Valdir, a gente não tinha nada e a gente começa a ter a emissão de documentos, né, do agricultor. Hoje o agricultor ele consegue dentro da secretaria ter as provas para sua aposentadoria, ter as provas para seu salário de maternidade. Hoje a gente facilita o máximo possível. Hoje ele tem como fazer o fazer o CAF. O CAF, sem o CAF ele não acessa crédito do Banco do Nordeste. Sem o CAF ele não se aposenta, ele não tira um salário de maternidade, que ali é a prova como ele é agricultor. Então, quando você tem todas essas documentações sendo alinhadas, quando você tem consultorias técnicas para produtores, para eles poderem vender para uma merenda escolar a sua produção, quando você tem uma merenda escolar que vai comprar do produtor de Jupi, coisa jamais vista,
pelo PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, acontecendo no município com produtores de Jupi. A prefeita disponibilizou R$ 1 milhão, ela era 860 mil, os 45% que por lei o município é obrigado a comprar da agricultura familiar, e a prefeita quer mais de R$ 1 milhão que seja comprado da agricultura familiar. Então a gente preparou todo o projeto, que inclusive o encerramento das inscrições foi na última sexta-feira, dia 29, a gente cadastrou os agricultores, e aí agora estamos no processo, vai passar por um crivo, né, uma avaliação da CPL do município, para ver os agricultores que foram aprovados para comercializar suas produções. Antes, era um processo num pregão eletrônico, onde empresas do agro ganhavam essa licitação lá e vinha fornecer a merenda escolar, né? Cooperativas de fora que vinha fornecer, mas agricultores de Jupi não. Com essa atitude da prefeita, muda-se para uma chamada pública, e essa chamada pública, pegando a lei do Programa Nacional da Alimentação Escolar, agora a gente tem a garantia que, se um agricultor individual se cadastrar, ele tiver a produção, ele vai ser classificado para vender a produção dele. Então, isso é um diferencial que vai levar um desenvolvimento econômico natural para o meio rural, né? Então, a gente vem trabalhando muito forte nisso, nessas políticas, e eu acredito que cada ano que vai se passando, isso aí vai aumentar e vai sendo uma tendência e vai dar um abalo na economia local. Existe a aração de terras, né? O apoio ao homem do campo, mas como o senhor, a sua secretaria, garante a transparência dessa distribuição de máquinas para os agricultores em todo o município? A gente, na aração de terra, e aí é um outro diferencial, que eu acho que isso aí se deve muito à organização dos movimentos sociais. Os movimentos sociais do município, aí eu quero ressaltar aqui a importância do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, as 17 associações rurais, que todo mês se reúnem, né, em conselho para poder discutir as políticas públicas. E aí uma coisa legal, a transparência se dá aí, porque ali é uma instituição de controle social e de iniciativa da sociedade civil. Então não é governo ali, de forma alguma. O governo ali tem uma cadeira de participação, mas a maioria são 17 associações do sindicato. Aí do governo vai ter o IPA, que raramente vem participar das reuniões. Antigamente o ProRural participava, representando o Estado, e a Prefeitura representando o Poder Público Municipal, que é através da Secretaria de Agricultura. Então, assim, é mais sociedade civil organizada do que governo. E ali a distribuição das arações de terra se dá por associação. Então, cada associação levanta sua demanda e traga, olha, eu tenho tantos sócios com a necessidade de tantas horas máquinas. E a gente atende 100%, não fica ninguém de uma associação sem arar terra. A gente abre a inscrição na Secretaria de Agricultura para quem não está em associação. Então não tem um negócio, e aí tem municípios que acontece o seguinte: a associação votou no prefeito, tem o trator para a terra, não votou, demora, quando terminar de arar, dos outros tudinho começar a arar lá. Isso em Jupi não acontece. E não é de hoje, é antigo, e eu acho que isso se deve aos movimentos sociais, essa transparência natural, né, que a sociedade civil de Jupi conseguiu conquistar. E aí nenhum prefeito vai ser doido, eu acho, um dia de vir a fazer isso como é feito em um município ou outro. Sei que em Jupi não é feito. E aí a gente consegue fazer com que a aração de terra chegue para todo mundo. Agora a gente vai implementar a questão da limpeza de barreiros também, em parceria com as associações rurais. Então, naturalmente, vai passar dias, né? 3 dias em uma associação, 3 dias em outra, 3 dias em outra, até rodar as 17 associações. Atender também a classe política, atender a toda a demanda, porque quando um vereador ele pede para fazer a limpeza de barreiro de um agricultor, ele também está pedindo para fazer o serviço de uma pessoa, do homem do campo. Então, tem que atender toda a estrutura que está pedindo a demanda daquele bem público. Secretário, o senhor falou um monte de ações. Muitas ações mesmo que beneficiam os agricultores. Mas existe algum indicador que demonstra que, com a sua chegada na secretaria, isso de fato tenha melhorado os serviços para os agricultores do município de Jupi? Valdir, primeiro vale ressaltar que ninguém faz nada sozinho, né? Não é Ricardo, o salvador da pátria, lá na Secretaria de Agricultura. Existe uma equipe. Segundo ponto, não tem secretário que trabalhe sem o apoio do prefeito de forma incondicional e dando liberdade para você colocar em prática os projetos que são de caráter realmente que vai desenvolver o município. Então, a gente tem uma prefeita que escuta, a gente tem uma equipe que entendeu a dinâmica de trabalho. Eu acho que a secretaria, eu gosto de brincar, nós é a secretaria mais unida, porque assim, realmente é um time, né? Todo mundo de mãos dadas para fazer as coisas acontecer, um ambiente leve de trabalho, porque a gente tem uma equipe que é muito competente e está trabalhando com amor para entregar resultado.
Aí quando você me diz os indicadores, eu acho que é quando a gente chega em uma associação, por exemplo, onde você está ali com 50 sócios, e os sócios falam, não, a aração de terra esse ano chegou cedo. A aração de terra, realmente, a minha terra foi arada direitinho. Né? Vai ter problema? Vai ter problema, porque são 28 tratores que a gente contrata. Aí vai ter um tratorista ou outro que não vai fazer bem o serviço e vai vir a reclamação. Né? Mas ele está recebendo para fazer bem feito. Né? Ele não está recebendo atrasado. Em outros tempos aí, tratoristas recebiam no mês de setembro, outubro, novembro, até novembro chegaram a receber. A gente tem todo um acordo para garantir que até no mês de junho, no máximo, eles recebam seus vencimentos dos serviços que fizeram. Isso é um controle que a prefeita tem. Então, isso nos dá a garantia, ou pelo menos é para nos dar a garantia que ele vai prestar um bom serviço. E aí é outra galera que eu quero saudar, né? Que trabalha muito bem, que entrega o máximo que pode, o melhor que pode. Então, louvo e agradeço a parceria dos meus pipeiros, dos meus tratoristas que trabalham com a gente lá na secretaria, se dedicam, né? Se dividem entre o particular e o do público para fazer o serviço o mais rápido possível, que ali é a bolacha dele, é o ganha-pão dele, então ele se dedica bastante. A gente nunca vai deixar de trabalhar com essa galera, porque são muito importantes para a gente, e eu só tenho a agradecer. Mas assim, o termômetro é quando o cara chega na associação, o cara fala, não, realmente está chegando a cada 3 meses. Outra coisa, antigamente, todo mês o agricultor vinha para a secretaria pedir o serviço de água. Hoje ele não precisa vir mais. A gente organizou tão de um jeito que a gente tem lá um controle, né? A cada mês tem um bloco de 400 famílias que a gente tem que abastecer. Então, para que essa pessoa vai estar vindo na secretaria, às vezes deixando seu roçado, né? De dar um manejo lá no seu roçado, de estar cuidando da sua família, de estar resolvendo uma coisa de casa, da sua propriedade, para vir pedir água na secretaria. Não precisa, o agricultor não precisa vir mais aqui. A gente tem todo um controle, bateu 3 meses, a gente está mandando a água dele. Então, quando a gente chega numa associação e as pessoas dão esse feedback, a gente está tendo o termômetro aí. E da mesma forma daria se não estivesse funcionando. Então eu acho que os usos na cidade esse ano, eu até agora não consigo encontrar uma reclamação, a não ser uma da aração de terra, a não ser algo que seja para questões políticas, né, que estão usando de forma política. Aí você vai ter, mas assim, quando você vai para a prática, identificar quem é a pessoa, quem foi a pessoa, qual era a propriedade, qual foi o contexto que a pessoa ficou insatisfeita, você vai ver que não foi nenhum erro da prefeitura, que a secretaria fez a sua parte. Então, a gente está muito tranquilo, que a gente está entregando o melhor que dá para entregar dentro das condições que a gente tem, e as condições são diferenciadas que a prefeita dá para a gente. Então, a gente está trabalhando, e eu sei que a longo prazo, a sociedade vai repercutir mais isso, porque é um trabalho de verdade, nós não está para enrolar, a gente recebe para isso, Valdir. Não é Ricardo que tem que ser salvador da pátria, não é Rivanda, a gente é funcionário do povo, e a gente tem que prestar serviço para o povo mesmo. Agora, o senhor já fez parte da Secretaria de Agricultura no passado, na gestão anterior. E por que esses serviços não eram prestados dessa forma que está sendo hoje? O senhor falou de atrasos de pagamentos de tratores, dos tratoristas, enfim. E por que agora está sendo pago em dias e antes não era, não? Também? Eu nunca fui secretário, né? Eu já trabalhei na secretaria, mas nunca fui secretário. Nunca estive à frente da pasta toda. Eu fiquei à frente de uma diretoria. Né? Mas assim, a gestão ela tem um planejamento financeiro diferenciado, né? E aí eu ressalto aqui a todo o trabalho de Douglas e de Aline e também do pessoal do setor de compras, porque é um trabalho dinâmico, intersetorializado, que faz toda a diferença na hora de planejar os desembolsos dos pagamentos das empresas para que as empresas paguem os prestadores de serviço. Então isso aí facilita muito a vida da gente, quando existe planejamento. Né, que é executado hoje, eu vejo como muito positivo. E aí vem dando resultado. Então, o senhor está afirmando que na gestão passada não tinha planejamento por parte dessa secretaria para que os pagamentos fossem pagos em dias a quem forneceu os serviços? Ô Valdir, cada gestor tem sua forma de trabalhar. Pode ter que não tenha sido falta de planejamento, não falta de controle, melhor gestão. Mas aí cada gestor tem sua forma de trabalhar. Eu acho que a prefeita Rivanda vem fazendo um trabalho que está surtindo um resultado melhor. Né? Eu não posso crucificar o trabalho que foi feito, mas assim, ao mesmo tempo o que eu posso dizer é que o trabalho que está sendo feito agora é diferenciado. Então, assim, não tem como você medir isso. Eu acho que tem, porque o resultado acontece, o pagamento acontece, mas de forma mais pronta, né? Mais rápida. Então, isso se deve a uma organização que antes não tinha, é fato. Não tem, realmente não tem como dizer diferente disso. Mas, assim, cada gestor tem sua forma de trabalhar e a gente respeita, né? Saindo um pouco da sua secretaria,
eu queria que o senhor fizesse uma avaliação da atual gestão municipal. Um dos pontos, a prefeita está cumprindo com o que prometeu na campanha política? O senhor acredita que ela está entregando isso ao povo? Eu olho para a Rivanda hoje, eu tenho uma dimensão seguinte. Eu vejo Rivanda, muito coração, muita vontade e não está preocupada com a política. A política, naturalmente, é um segundo plano para ela. E eu vejo ela preocupada em atender todos os compromissos, em atender tudo que está dando de palavra para fazer a gestão acontecer. E aí ela é mais humana do que política. Porque você sabe que na política tem todo tipo de jogo. Mas quando você é humano e você está fazendo de coração, você está se colocando no lugar das pessoas. E aí dialoga muito com o slogan de campanha, né? de gestão, né? Cuidando do nosso povo. Porque, de fato, ela é uma mãe que cuida do povo de Jupi. E hoje eu posso dizer isso com muita tranquilidade e com muita leveza. Porque eu consegui flutuar em todos os ambientes e hoje, na prática, eu estou tendo uma prova viva, uma prova social viva de quem Rivanda é e o formato que ela vem tratando todo mundo. Desde a classe política, desde ao cidadão. Secretário, na pré-campanha para prefeito, o senhor foi uma das pessoas que não acreditava na articulação política da atual prefeita Rivanda, que na época era vice-prefeita. O senhor falou aqui, em outro momento, comigo, que não acreditava, que não apostava. Hoje, como o senhor avalia essa situação? O senhor fazendo parte da gestão dela em uma secretaria tão importante do município? Então, Valdir, vê só. Os momentos pré-campanha, existem interesses de grupos pequenos dentro de um próprio grupo maior para estar com a liderança que vai tocar o barco. E eu sou uma pessoa que estou no segundo mandato, né? Eu estou novinho na política ainda, aprendendo muita coisa. E o que a gente tinha de percepção era de uma pessoa que não tinha articulação política, que não ia dialogar, que não ia cumprir compromisso. Isso era o que era ventilado e introduzido, né, no nosso dia a dia para a gente. Então, você que está ali verdinho, você começa a avaliar assim, oxe, mas rapaz, se for assim mesmo, nós está tudo lascado. Só que aí, eu sou muito agraciada por Deus, porque eu consegui ter todas as nuances, né? O destino fez com que ela fosse a prefeita, está aí prefeita, porque nós colocamos ela lá, ajudamos ela a estar lá. E eu tive a grata surpresa de Rivanda fazer tudo diferente do que me disseram um dia. Então, isso assim, para mim é surpreendente. Hoje, Rivanda tem uma pessoa, eu, que sou o aliado que eu puder fazer para defender essa verdade dela, eu vou fazer, porque ela demonstra ser uma pessoa. Eu desafio você a dizer que ela não cumpriu um compromisso político, ou qualquer cidadão dizer que ela não cumpriu um compromisso político. Eu desafio qualquer vereador dizer que ela não está cumprindo nenhum os compromissos políticos que ela fez. Isso, para mim, foi uma grata surpresa e me faz eu ter essa opinião hoje de dizer, eu estou com ela e não abro. Por quê? É uma mulher de fibra, de garra, de palavra, e isso é um diferencial. Então, o senhor falou que era uma forma que o pessoal estava ventilando, no caso, para que o senhor acreditasse que ela não tinha capacidade de ser uma pessoa que é hoje como administradora do município. Então, naquele momento, o senhor acredita que havia uma organização para que ela não fosse a candidata sucessora do ex-prefeito? Não, claro, com certeza. Existiam dois grupos políticos. Eu fazia parte do grupo político que não queria ela. Naturalmente, existia duas frentes. Então, assim, e talvez existisse até três, que era a que a gente não via, né? A política, ela tem um mecanismo que a surpresa às vezes é um efeito surreal. Só que assim, naturalmente o jogo vai sendo jogado e o que a rua diz às vezes é o que é no final, na verdade, quem decide é a sociedade. E até na pré-campanha quem decidiu foi a sociedade. Porque se não fosse a força natural de Rivanda nas pesquisas, ela não tivesse sido a candidata. Mas como ela era muito forte, ela passou a ser a candidata. E aí muita gente tendo que engolir isso. E aí o que é que acontece? Se tinha as oposições. Mas aí vem Rivanda, faz uma campanha bonita,
faz uma campanha em parceria, escutando desde aquele momento, construindo desde aquele momento, na hora que ficou unificado em nome dela, a campanha. E aí vem uma gestão onde ela não deixou ninguém para trás. Se tem uma palavra que se pode dizer, e se usar e que cabe literalmente a Rivanda, é essa. Ela não deixou ninguém para trás. Todo mundo teve a sua oportunidade, quem já estava. E quem hoje perdeu a oportunidade era porque não estava 100%. Né? Não estava 100%. Porque assim, como é que eu estou de um lado? Estou sendo beneficiado por esse lado político. E eu estou falando mal desse lado político. Então eu não quero estar com esse lado político. E nem merece estar. Porque se você não está ajudando a construir essa estrutura, você merece estar ali. Não, você quer estar de outro lado. Então vá para outro lado. E tem muita gente que quer estar. Então a gente tem que trabalhar com quem quer estar. Diante de toda essa situação, de o pessoal colocar na sua cabeça de que ela não tem a capacidade de articulação, todo esse processo. Depois veio a candidatura oficial. Depois veio também as escolhas dos candidatos a vereadores, ou os pré-candidatos a vereadores. E teve rumores no município de que a filha da ex-secretária de Educação do município seria uma candidata ou pré-candidata a vereadora na chapa. E o senhor foi uma das pessoas que bateu o pé na parede, botou o pé na parede e não concordava com essa candidatura. Bom, isso eu considero como rumores, até o momento. Mas o senhor poderia falar se isso realmente era rumores ou o senhor fez parte disso aí para que a filha da ex-secretária não fosse candidata a vereadora no município? Da mesma forma que eram para ser outros candidatos e no final foi Rivanda a candidata majoritária, também existem os alinhamentos dentro da classe política do Poder Legislativo. E aí é onde a gente está em um jogo, onde tem várias pessoas com interesse. Então você tem que usar um pouco da sua força, da sua estratégia, para você eliminar o seu risco de você não se reeleger ou de ir para uma campanha. Na minha matemática, era injusto, porque o sobrenome que ela tem, ela iria arrastar voto. Eu estava em um partido oposto, que naturalmente a minha colocação estava entre terceiro e quarto. Então, se um partido estoura, um coeficiente, ele arrasta mais vereadores, e o outro, se fizer menos vereadores, quem poderia cair era eu. Então, assim, na minha matemática, era interessante no jogo. E na matemática de muitos outros, que também defendeu a pauta, que isso é natural, é do jogo político, também não fechava a conta, poderia ter dado errado. Então, assim, graças a essa articulação, e assim, se a gente analisar, o sobrenome era muito pesado na época para a gente bater de frente. Então, com outros candidatos que foi defendido, né, foi pesado, imagina com a pessoa de casa. Então, assim, ia ser um rolo compressor para cima da gente. E a gente que é pequeno, a gente tem que entender que a gente tem que jogar com a arma que tem. E aí é o jogo da política. Uma vez você vai perder, outra vez você vai ganhar. Todo político tem prazo de validade. Então, aí quem tiver as melhores peças que jogue. Naquele momento foi um grupo que jogou as melhores peças para que isso não fosse se tornar realidade. Porque poderia prejudicar boa parte do grupo em prol de um nome, de uma família. Então, toda aquela articulação para a Rivanda não ser candidata, que o senhor fez parte. Depois veio a questão da filha da ex-secretária de Educação de ser candidata, e o senhor também não quis que fosse porque ia lhe prejudicar. Então, com todo esse jogo político, e nada pessoal à pessoa, porque eu admiro demais, estudei próximo, né? A gente tocava na banda marcial na Palana, nada, quanto pessoa, não tenho nada contra. Mas no jogo da política é a lei da sobrevivência. Então você vai jogar as cartas que tem. Então quem jogou naquele momento contra o nome Rivanda para a sucessora, o senhor acredita que teve prejuízo, que nada deu certo, inclusive nome da família que poderia ser hoje uma legisladora no município, não aconteceu, porque todo jogo foi de água abaixo? Eu vejo situações diferentes, né? Uma coisa é o legislativo, outra coisa é a majoritária. Na majoritária, quem jogou contra a Rivanda se frustrou em um primeiro momento. Quem não conhecia a Rivanda e hoje conhece a fundo, e aí eu vou dar meu exemplo de mim. Eu sou muito grato a Deus por ter sido essa escolha pela sociedade de Jupi, e ela está prefeita.
né? Então a gente vê uma pessoa com compromisso, restaurando situações que foram deixadas para melhorar e que foi feita uma entrega bonita, mas na prática não estava funcional em algumas estruturas e que ela, com muita habilidade, sem precisar queimar ninguém, você não vai ver Rivanda chegando em ambiente nenhum falando mal de ex-prefeito, não, porque ela não precisa, ela tem que fazer o trabalho dela. Agora, tem coisas que a verdade cabe em todo lugar e fica meio impossível defender algumas situações. Mas assim, você vai ver uma pessoa transparente, verdadeira, uma pessoa que não está fazendo politicagem, está fazendo o melhor para a população de Jupi. E aí eu falo com tranquilidade, e eu sou uma dessas pessoas que tenho... e foi bom eu ter tido os dois lados da versão, né, na época do grupo de pré-campanha ali. Porque aí você conhece. E nada contra as outras lideranças que estavam, por exemplo, o Marcos Cordeiro, né, que estava ali pleiteando, que eu estava com ele, nada contra ele também. Assim, foi melhor do jeito que foi. No final das contas, Deus deu a assinatura final para que fosse ela a prefeita de Jupi, para estar fazendo o que está fazendo por Jupi. Porque, embora algumas pessoas possam não querer falar e reconhecer, mas o que ela está fazendo é diferenciado, a atenção dela é diferenciada. Agora, assim, tem muito mau costume, às vezes, né? Tem muito mau costume, que aí quando você tira o benefício daquela pessoa que está ali em mau costume, se levanta uma galera contra. Mas aí é um processo que é natural. E aí vai se transformando, melhorando, né? Se alinhando e vai acontecendo as coisas que tem que acontecer. Então, já que está sobrando elogios para a prefeita nesse momento, com Valdir, o senhor... não é elogio, é a verdade cabe em todo lugar. Olha, a gente tem uma prefeita sensível. Aí, assim, Ricardo é baba-ovo. Não sou baba-ovo, não. Porque eu vou pela razão. A gente consegue... Olha, se você pegar a Secretaria de Agricultura, o que era antes e o que era hoje. O que era antes e o que é hoje. Você vai ver a diferença. Tem equipe, tem estrutura, tem uma estrutura de maquinário, tem... infraestrutura de trabalho interna, tem um prédio diferenciado que ela ali poderia ter colocado qualquer uma outra secretaria maior do que a de agricultura na época, que a agricultura era pequena. Ela colocou no melhor prédio do centro administrativo, no melhor espaço do centro administrativo. Então ela valorizou a agricultura familiar quando ela deu uma casa mais organizada para ela, né? Então, assim, quando você vem olhando tudo que é feito, ela tem uma reta escavadeira, uma demanda do povo de Jupi ter uma reta escavadeira na Secretaria de Agricultura. O trabalho que vai ser feito esse ano de limpeza de barreira em Jupi é surreal. Então, o agricultor vai sentir na pele, né, os benefícios, né? Você teve uma aração de terra que chegou cedo, foi pioneira, todo mundo... Você não tem ninguém plantando agora porque arou a terra tarde. Está plantando agora porque ele não quis plantar, mas que a terra foi arada cedo. Então, assim, quando você vai juntando tudo isso, aí você pega na saúde, tem ganhos, né? A prefeita vai entregar um hospital da mulher, uma casa de parto. Jupi vai ser diferenciado no atendimento à mulher. Aí você tem agora, né, uma leva, tem um planejamento aí todinho de calçamento de rua, 21 poços artesianos, a água do município agora vai ser própria para mandar para a zona rural. Você vê uma estrutura, você vê a Prefeitura Municipal de Jupi colocou de recursos próprios na escola do outro lado da pista, quase 3 milhões de reais para poder terminar uma obra de 12 milhões de reais do governo federal que estava empancada, o recurso estava perdido. Se a gente não tivesse a intervenção do deputado federal Felipe Carreiras e antes da intervenção do deputado, a iniciativa política da prefeita Rivanda de colocar o recurso próprio para o município não ficar impedido de receber recurso federal e estadual, porque ia ficar lá na lista negra dos municípios que não concluiu as obras, ela foi lá e falou, não, vamos direcionar 2,5 milhões, Valdir, para poder aquela obra acontecer. Aquela obra é da prefeita Rivanda. Ela não é de outro gestor, não. Ela é da prefeita Rivanda. Isso aí, para mim, é incondicional. O mérito é dela, porque se não fosse a garra que ela teve de terminar aquela obra, não estava. Depois de ter cumprido os compromissos políticos, que querem dizer que ela não cumpriu com o deputado Felipe Carreiras e com quem indicou o deputado Felipe Carreiras para que ele fosse o candidato dela, né? Quem tiver aí se doendo vai saber do que eu estou falando. Quem indicou para a prefeita Rivanda, o deputado Felipe Carreiras, sabe. E ela cumpriu o compromisso. Está aí com o deputado Felipe Carreiras e com o Romero Salles, que também foi indicação para ela dos compromissos que ela fez no passado, cumprindo compromisso político. Então, Rivanda é uma mulher séria e que está cumprindo com compromisso, não está traindo ninguém.
todos os vereadores, nenhum pode dizer nada, porque todos estão com os compromissos sendo cumpridos. A prefeita muito firme, não tem um pedido de um vereador que ela não olhe com carinho. A ordem para os secretários é atender os vereadores, porque os vereadores estão defendendo o interesse do povo. Então, assim, ela dá uma atenção à classe política e ela sente as dores, e aí é onde eu digo que ela não é política, ela é humana. Ela sente as dores da sociedade. Quando chega um vídeo com determinada acusação, ela vai na ferida. Eu quero saber o que está acontecendo aqui, porque eu quero resolver, isso aqui não pode acontecer. E aí ela cobra de forma muito firme. Então, assim, eu vejo isso tudo, né? Um grande diferencial de uma pessoa humana que está querendo fazer a diferença no município de Jupi. Continuando ainda com a pergunta, como eu falei, que o senhor estava derramando aí, né, sobrando elogios, então eu queria que o senhor apontasse uma ação da prefeita Rivanda, da gestão da prefeita Rivanda, que o senhor considera sucesso. Sucesso, eu vou falar nem da minha secretaria, eu vou falar de uma coisa simples, que impacta a vida das pessoas. A Casa de Apoio de Jupi. A Casa de Apoio de Jupi, para quem mora na zona rural, para quem vai pegar um ônibus de 2 horas da manhã, que inclusive na minha gestão, no primeiro mandato de vereador, eu fui para frente do hospital, ver lá 2 horas da manhã as pessoas na chuva, no sereno, sem um ponto de apoio. Hoje eles têm uma casa de apoio para poder ir, né, atrás de busca da sua saúde. Para mim isso é muito importante, né? Mas levar água para o povo, você ter toda uma atenção. A gente está aí no segundo ano de gestão. Tivemos o primeiro ano com distribuição de fardamento. Vamos ter agora o segundo ano com distribuição de fardamento. A galera gosta de comparar a gestão com a gestão de Rivanda, né? Se eu não me engano, na gestão anterior. E aí não é falando mal, é comparar, porque eu acho que é importante comparar. Em 8 anos, teve, se eu não me engano, 2 entregas de fardamento. Ela já bateu a meta no segundo ano de gestão. Ela vai entregar agora o fardamento para todos os alunos e pretende entregar todo ano. Então, assim, é um trabalho diferencial. Então, a gente tem que pegar os números, né, e começar a comparar, se quiser comparar. Agora, comparar de forma justa. Não dá para comparar 8 anos com 8 anos de Celina com 2 anos... nem 2 anos nós temos de Rivanda. 8 anos de Marcos com nem 2 anos a gente tem de Rivanda. Deixa a Rivanda trabalhar, né, fazer o mandato dela de um primeiros 4 anos, para a gente comparar com os primeiros 4 anos de Celina, com os primeiros 4 anos de Marcos, com os primeiros 4 anos do ex-prefeito Betinho, com os 4 anos de Padre Ivo, e por aí sim, para a gente poder comparar com todos, que aqui eu não estou indo no pessoal de ninguém, é comparar mesmo, né? Quem está querendo dar resultado e quem não. Então, assim, tá aí exposto para todo mundo ver. O senhor acredita que com todo esse trabalho que está sendo feito no município, essas ações, ainda existem pessoas dentro do grupo que discordam da prefeita? Politicamente, eu estou falando politicamente, de que amanhã pode ser contra ela? Todo mundo tem o direito de apoiar quem quiser. A gente vive uma democracia e aí cada um tem o perfil de apoiar quem quiser. Agora, eu, prefeito, claro, estou, né, falando assim, mas não sou. Eu, sendo um prefeito, responsável por uma pasta, se eu tenho alguém que não está jogando comigo, essa pessoa não serve para estar trabalhando comigo. Fique trabalhando lá onde você quer, onde você está elogiando, onde era melhor. Então, assim, eu penso que às vezes a gente quer ser político demais, mas assim, se você não está vendo o trabalho que está sendo feito, porque aí o que a gente tem que perguntar? O que a gente tem que perguntar para a pessoa que está dentro do grupo falando mal, se isso acontece? Amigo, o que essa pessoa tinha antes e o que ela tem hoje? Se a pessoa está reclamando porque não tem os docinhos que tinha antes, então a pessoa está chateada por conta de um benefício próprio que não tem mais. Se a pessoa não está gostando do modelo de gestão, aí a pessoa está fazendo uma análise mais geral. Mas aí, ao invés de você estar na rua, por que você não está no gabinete dando a sugestão para a gestão, para a gestora, para o secretário de administração, para o secretário da pasta que você está criticando? Fala, por que nós não faz assim? Ô, Ricardo, ó, esse modelo aqui de aração de terra, bicho, tá tendo tanta reclamação, não tá funcionando. E assim, eu tô vendo o pessoal reclamar. Aí a pessoa tá ajudando a gestão, porque tá apontando a falha, e aí o secretário, o prefeito, se não ouvir, aí desculpa, né? Mas não é o caso. A prefeita escuta, a prefeita não abre mão de dialogar, a prefeita chama a sociedade civil para conversar e dialogar. Então, assim, qual é a falha? Né? Então, assim, há um interesse próprio ou
Ou é o modelo de gestão que não está funcionando? Porque o modelo de gestão está acontecendo. O modelo de gestão vai começar as pessoas a reconhecer, porque os trabalhos estão acontecendo. O respeito às pessoas está acontecendo. Ajustes são necessários, né? Até dentro da própria agricultura, é normal, porque nenhuma secretaria é perfeita, sempre tem as falhas, mas os ajustes vão dando, né? É o carro andando e a gente trocando pneu. Porque eu acho que gestor nenhum, a prefeita, os vereadores, um secretário, ninguém quer fazer um trabalho ruim na hora que estiver assumindo determinada função. Porque se você é político, você quer ser bem visto pela sociedade. Então, você vai entregar o melhor de si. Eu, pelo menos, venho fazendo isso na pasta na qual eu estou encarregado por tocar. E minha equipe tem esse sentimento. Então, a gente está entregando o melhor que a gente tem. Esse é o sentimento que eu sinto da prefeita, do vice-prefeito, dos vereadores, que são, Valdir, muito parceiros da gente, né? Assim, os vereadores que vêm dialogando, né? Semana passada eu recebi o vereador Paulo César, lá na secretaria, me dando uma ideia em relação à questão de uma preocupação que ele está no ninho que foi plantado no município, né? Uma árvore que ela é um inseticida natural, principalmente para as abelhas, que faz toda uma polinização, a preocupação técnica dele. E eu falei, não, a gente vai trabalhar, a gente já tem um planejamento, mas agora a gente vai pegar suas sugestões e vamos aprimorar para melhorar o trabalho que está sendo feito, né? Estamos aí agora tentando organizar a frente da cidade e aproveitar o espaço que você tem de comunicação com a sociedade para fazer um apelo a você que tem o comércio, que coloca seus veículos em cima do canteiro da entrada da cidade, né? Comece a não colocar mais, porque ali a gente quer plantar uma área verde, organizar a entrada da cidade de Jupi para ficar mais bonito, mais bem visto por quem passa, por quem entra no nosso município, para se sentir mais acolhido, para a gente ter um espaço de convivência onde as pessoas possam desfrutar daquele ambiente, um ambiente mais verde, mais organizado, mais limpo. Então a gente pede a colaboração de todo mundo para tirar, né? Para não plantar mais nesses canteiros da cidade, na entrada da cidade, porque não é um roçado, ali é um ambiente de convivência. Então a gente está fazendo todo um trabalho agora de poda da entrada da cidade, das árvores. Vamos fazer a inserção de muitas árvores ali, árvores com mais cor, né, com mais flores, para embelezar a nossa cidade. Vamos plantar umas plantas rasteiras para dar um embelezamento. Então a gente conta com a sociedade. Porque se eu tenho a sociedade jogando lixo ali no terreno, eu vejo um trabalho muito bacana da Secretaria de Infraestrutura, né, o secretário Islante fazendo a conscientização. Pessoal, não jogue lixo aqui, estou colocando uma placa aqui, proibido de jogar lixo. Porque tem a coleta que funciona segunda, quarta e sexta no município, na zona rural, em parte dela funciona. Por que colocar o lixo em um terreno, jogar ali, fazer uma coisa que vai estar próximo da sua casa, acumulando inseto, barata, rato? Você está prejudicando o seu próprio entorno ali da comunidade, então deixa para colocar o lixo no dia que for passar o caminhão do lixo. Jupi tem uma coleta de lixo organizada, programada, então ninguém pode dizer, eu não sei o dia que o carro vai passar, todo mundo sabe o dia e mais ou menos a hora que ele passa na sua rua. Por que colocar o lixo em um terreno baldio e sujar a cidade? Então vamos fazer a nossa parte, né? Eu acho que cabe a isso. As pessoas, quer sair cortando as árvores. Vai lá na secretaria se informar, estou com uma árvore aqui que está danificando a minha casa, a gente vai lá fazer uma visita, ver o que pode ser feito, se pode substituir essa árvore, né? Então, assim, às vezes se faz uma polêmica porque derrubou uma agaroba. A agaroba, ela tem, inclusive, uma lei estadual que é coberta para a gente eliminar todas as agarobas do município, se a gente quisesse. Só que a gente não vai fazer isso de uma vez, porque isso não vai deixar a cidade bonita, nem, né, com a temperatura menor. A gente vai entrando com novas árvores, né, umas árvores nativas que vai, né, ser favorável ao nosso bioma, a caatinga. E, naturalmente, a gente vai fazendo melhoramento, que é de médio e longo prazo esse trabalho, né, do dia para a noite. E aí a gente vai eliminar uma agaroba aqui, outra acolá, que são as árvores invasoras, né, que traz danos, né, à infraestrutura, que traz dano ao bioma, é uma planta invasora. Então, assim, é tudo um trabalho de médio e longo prazo de conhecimento técnico. Antes da gente entrar em outro assunto, pessoas fazem comparações sobre o atual secretário de administração e o ex. Na sua visão, o senhor trabalhou com os dois. O senhor pode fazer uma avaliação entre eles? Eu posso dizer o seguinte, eu gosto dos dois. Douglas tem um temperamento mais forte, né? Uma pessoa mais... que tem uma forma de falar que você pensa que ele está até
até brigando, mas não é o jeito dele falar. Como eu também, né? Sou muito mal interpretado, às vezes, a minha forma de falar. As pessoas falam, Ricardo é muito arrogante. Na verdade, eu tô falando o meu normal e as pessoas me julgando ali. Eu entendo o lado de Douglas. Regi, uma pessoa que gostei de trabalhar, né? Ele sempre me atendia, tentava me atender nas minhas pautas. E Douglas vem me atendendo também muito bem. Então, aí eu não tenho o que dizer, nem de um nem de outro, são parceiros e que eu posso contar, eu acredito, quando a gente precisar. Mudando agora de assunto, vamos para o cenário estadual. Na sua opinião, na sua visão política, quem leva essa? João ou Raquel? Eu tenho que... quem leva essa, a sociedade vai dar a resposta na hora certa, né, na hora lá nas urnas. Eu aposto em João e quero que João seja o nosso governador. Primeiro porque assim, vamos falar para Jupi. Vou falar agora para Jupi. A gente tem uma prefeita que tem aí 3 anos de mandato, né? Então, a gente tem uma prefeita que tem 3 anos de mandato que precisa do apoio de um governador para governar para valer. Aí você falou, Ricardo, mas você foi um cara que defendeu, no primeiro turno da eleição passada para governo do estado, eu defendi Raquel. No segundo turno, eu defendi Raquel. E aí, um detalhe, no primeiro turno, em Jupi, com mandato, só tinha eu defendendo Raquel. Eu botei carro de som por minha conta, eu ia buscar material, panfleto nos comitês dela para distribuir em Jupi. Porque eu acreditava. Contra o meu grupo político nessa posição, porque o grupo político na época meu defendia Danilo Cabral e a oposição de Jupi defendia Marília e eu era o único defendendo Raquel. E tive uma não grata surpresa quando eu tive a oportunidade de me sentar com ela, ela me tratou muito mal. Né? Então, assim, pessoalmente, eu vi uma pessoa totalmente ao contrário do que eu pensava que seria. Ela não sabe dialogar com a classe política. Ela está dialogando agora porque tem uma eleição para fazer. Mas quem é da classe política sabe que ela não dialoga com a classe política. Ela é muito dura. Né? Ela está cedendo para poder ter governabilidade com a classe política agora. Mas se você pegar o primeiro e até metade do segundo ano dela de governo, terceiro ano, ela não tinha nenhum traquejo político com a classe política. E eu fui né? Eu era para ser uma pessoa aqui na região escutado por ela, porque eu estava sozinho com ela no primeiro turno. E eles venderam essa ideia na política na época que quem estava com a gente no primeiro turno vai ter toda a atenção possível. A gente não tem aqui, um dos pedidos meus era um técnico do IPA aqui no município de Jupi, para atender o agricultor de Jupi. A gente não tem. Então, assim, o IPA é muito marketing. E aí eu não vou... Isso que eu falo agora, não estou atingindo nem o profissional do IPA, tá? Porque são excelentes profissionais que lá tem. Não estou querendo atingir a instituição, mas sim o que é feito por parte do governo por não dar força e autoridade e pessoal, concurso público, infraestrutura para essa instituição, que é muito forte de conhecimento, poderia estar levando conhecimento para o homem e para a mulher do campo, e hoje o IPA em Jupi não existe, porque não tem como existir. Aí você pega uma instituição como o ProRural, que ela prometeu resgatar o ProRural. O ProRural não existe. Eu venho de uma época que aí era Eduardo Campos, quando eu era presidente do Conselho Rural, Eduardo Campos era o governador, a gente tinha o secretário de Estado, Aldo Santos, ou aqui em Garanhuns a gente tinha Ricardo Oliveira, que todos os meses estava na reunião do Conselho Rural, participando, representando o governo do estado. A gente tinha Lincoln e Dona Euda representando o IPA, com o escritório local funcionando, com distribuição de carro-pipa do IPA, com análise de solo pelo IPA, com emissão de DAP pelo IPA, com o Mãe Coruja dentro do IPA funcionando. Hoje não tem nada disso. Hoje não existe. Então, o que é que o governo do estado está fazendo? Aí, vamos lá. Tem a questão pessoal, minhas dores pessoais, que eu mencionei. Tem essa dor que, quando eu olho para o agricultor, ele é desassistido pelo governo do estado. O ano passado, a gente divulgaram aí aos 4 ventos que ia ter a aração de terra do IPA. O IPA fez a aração de terra no município de Jupi. Quem fez a aração de terra não recebeu. E a aração de terra foi feita. Aí o que acontece? Qual é a entrega que tem para o homem e a mulher do campo na prática? Não tem. Então, assim, que é a parte que eu estou mais próximo. Aí você fala, mas Jupi recebeu 2 cozinhas comunitárias, recebeu o carro da coordenadoria da mulher. E não era para receber nada, não,
Se todo município do estado está recebendo o carro, foi comprado para os municípios todos, aí só Jupi, porque não está no governo, iria ficar sem receber. Aí as cozinhas comunitárias, que já era uma pauta lutada e defendida por Romero Salles, aqui no município. Aí, depois de tudo encaminhado, e aí não foi, eu não considero que a prefeita tomou uma atitude na época de sair do grupo, porque ela escutou o grupo de Jupi para poder tomar a decisão dela de sair do grupo da governadora. Eu fui um dos que falei, prefeita, o candidato é João Campos. Minha humilde opinião, o candidato é João Campos. Porque se ele fizer o que o pai fez, Pernambuco se transforma. Né? Pernambuco se transforma. E ele já deu exemplos claros que ele tem potencial para isso. Então, assim, eu acredito cegamente, posso até dizer, que João tem um potencial por ser jovem, por ter a experiência de dentro de casa, por ter a experiência de ter governado uma cidade que nem Recife. Né? Porque por mais que o pessoal possa usar algumas situações de infraestrutura urbana, de questão de enchente, de contenções de barreiras lá no Recife, mas antes não tinha nada. Aí o cara fez uma enxurrada de ações, aí querem taxar como se o cara não fez nada. Fez pouco, porque era para ter feito mais. Ele fez o que dava para fazer dentro do contexto de condição que se existia. Secretário, eu queria que o senhor fizesse também uma avaliação sobre o cenário nacional. Deputados, senadores, deputados federais, enfim, e também presidência, né? A presidência eu vivi, Valdir, eu acho que todas as nuances. Chegou um momento da minha vida que eu defendi Lula, defendi Dilma, depois eu defendi o impeachment de Dilma, numa loucura da minha cabeça, e na verdade a gente começa a enxergar os fatos quando passa muito tempo, que você fala, mas rapaz, que loucura, né? Que loucura que a gente faz, né? Por não querer olhar a fundo, né? E você às vezes está numa sede de querer que as coisas sejam certas, mas na política não tem como ser alinhado, não. Nem no privado tem. Nem no privado, quanto mais no público. Então, assim, eu passei por todas essas nuances na época e me arrependo, porque na época eu torci para Dilma cair e foi tudo de pior a pior, né? Porque você viu, a mulher foi uma guerreira, ela foi verdadeira do começo ao fim. Ela não cedeu à chantagem do Congresso Nacional, né, para poder fazer acontecer ali e ela não ter sofrido o impeachment fajuto que foi na época. Né, porque pedalada fiscal todos os presidentes fizeram na história do Jupi, não, né, do Brasil. Então, assim, é algo que não me entra na mente. Então, hoje eu entendo o seguinte: respeito quem pensa diferente, porque a gente vive numa democracia, né? Mas eu não consigo enxergar nada melhor para a nossa região, para o Nordeste, para o Brasil, do que o presidente Lula. Para mim, por exemplo, ontem, o presidente Lula, que é criticado pelo agronegócio, inaugurou em Sergipe, com investimentos acima de 70 bilhões de reais, uma fábrica de produção de ureia, com base na amônia. Isso vai garantir uma produtividade de adubo para a produção agrícola. A meta da Petrobras é reativar uns 6 pontos, se eu não me engano, de 5 a 6 pontos de produção de ureia que foram fechados na gestão anterior e que ele quer reativar para que a gente consiga ter autossuficiência em produção de ureia, chegando a 70% do que o Brasil utiliza, sem depender de outros países. Por exemplo, o adubo agora teve uma alta por conta da influência da guerra. Então, com a autossuficiência na produção da ureia, a gente vai ter todos os produtos que são nitrogenados sendo produzidos no município, ou no estado brasileiro. Então, a gente vai ter o quê? Uma força, um custo menor de insumos para a produção agropecuária do nosso país. Então, são coisas importantes. E aí, o que acontece? Isso no Nordeste do país. A gente está falando aqui do estado vizinho, Sergipe. E aí, são várias outras frentes, né? Hoje, o imposto de renda para quem tem até 5 salários mínimos não tem mais. Então, assim, você tem que começar a analisar para quem que o governo Lula trabalha? Para o menos favorecido. Para o que tem menos condição. E ele consegue dialogar entre o que tem e o que não tem. Só que, na prática, o menos favorecido tem a gente tem que ajudar o povo brasileiro. O povo brasileiro, na sua massa, é quem movimenta. É o cara que movimenta esse país. É o cara que está ali com R$20 no bolso, ele vai cortar o cabelo numa barbearia. Ele vai comprar
vai consumir no pequeno negócio. E é essa galera que precisa ter vez mesmo para ter mais poder de compra, porque a maioria, você acha que é 70% os milionários ou 30% da população brasileira? Não é a maioria é o povo humilde, então é o povo humilde que é olhado pelo partido do PT aí, e embora eu não seja 100% petista, mas você vê que é o partido de esquerda que está dialogando com a classe menos favorecida, então é por aí que eu vou, né? É por aí que eu vou. Muito bem. Secretário, voltando um pouco ainda para Jupi, o senhor acredita que, pensando nas próximas eleições, a atual gestão da prefeita Rivanda chega fortalecida ou chega fragilizada politicamente? Faça a sua avaliação para esse cenário nacional. Antes de responder essa pergunta, dentro do cenário nacional, não falei deputado federal. Meu deputado federal é Felipe Carreiras, porque é o melhor para o município de Jupi. Eu não sei se você sabe, Valdir, mas o deputado Felipe Carreiras ele já injetou no município de Jupi em torno de 20 milhões de reais. Desafio qualquer um outro deputado mais dinheiro aqui nessa cidade. Então, assim, Felipe Carreiras. Deputado Romero Salles, que vem desde a gestão anterior, que quem é do grupo político de Rivanda e do ex-prefeito é inconcebível não apoiar Romero Salles. Se apoiar, está contradizendo quem estava dando a mão, quem estava presente, quem estava em todos os momentos difíceis do município dando a mão para o povo de Jupi. Aí vamos para o Senado. Dialogando, entendendo hoje. Qual é o meu entendimento? Hoje você vê um Congresso dividido, um Congresso Nacional que muita ideologia, e aí é onde você tem dois lados. Aí ou você defende, se você está alinhado com Lula, você não tem como não defender Marília e Humberto. Se você está alinhado com o outro lado, você vai defender os partidos que são mais de centro à direita. Então, assim, naturalmente é uma divisão. Meu presidente, que é o meu presidente Lula, ele não vai ter governabilidade se ele tiver senadores de oposição. Então, eu tenho que votar alinhado com essa questão, porque lá no Congresso Nacional, se o presidente não tiver governabilidade, ele também não vai conseguir fazer as entregas que o país precisa. Então, a lógica nesse nível aí mais alto tem que ser acompanhada nesse raciocínio, do meu ponto de vista. Então, não tem como eu votar. E aí eu não estou votando em pessoas, eu estou votando em um lado. Em um lado que eu entendo que é o lado dos pobres, dos menos favorecidos, das minorias, de um lado que tem diálogo com a sociedade civil, de um lado que escuta o trabalhador, que defende os interesses do trabalhador. A escala 6x1 está aí, derrubada pela esquerda. Então, assim, é mais tempo de qualidade. E aí eu gosto de fazer um exemplo. Funcionário de prefeitura que trabalha de segunda a sexta é melhor ou o cara que está trabalhando na lojinha que trabalha de segunda a sábado? Quem tem mais qualidade de vida? Tempo para a família, tempo para estudar, para desenvolver uma coisa ou outra. Aí se você se colocar na situação de uma mãe de família que trabalha no comércio, que trabalha na prefeitura, quem tem mais qualidade de vida? Então eu tenho que estar do lado do menos favorecido, que é toda essa ideia que é montada aí por Humberto, por Marília, pelo presidente Lula. Aí vem a nível municipal. Quem é melhor para o município de Jupi hoje? Não tenha dúvida que o melhor para o município de Jupi hoje, pela prefeita que nós temos, né? A prefeita defendendo um grupo. O grupo da prefeita é o que tem que ter voto em Jupi. Respeito quem pensa diferente, quem vai votar nos outros candidatos, eu respeito. Mas quem tem que ter voto é o partido da prefeita, porque é ela que está governando. Se ela não tiver governabilidade a nível federal, a nível estadual, aí o que é que acontece? Ela não vai ter como trazer mais recursos para o município de Jupi. É natural. O que a gente sofreu com o governo de Raquel Lira aqui no município, a prefeita Rivanda foi para cima, estava junto de Raquel, defendendo Raquel. Era parte do grupo dizendo, é melhor João, mas ela, não, eu tô com Raquel. É porque é mulher, é porque não sei o quê. Aí começou a cair a ficha. Dona Rivanda, o que Raquel tá fazendo pro Jupi? Tá a senhora aí com uma cuia na mão lá no palácio, todo mês, visitando 2, 3 vezes, e ela não faz nada pro Jupi. Não tá entregando nada pro Jupi. E o que entregar agora, isso na época, né? Aí quando ela começou a cair em si, realmente, não está entregando nada para Jupi. E aí a gente vai estar com uma pessoa que está no governo, está em uma pré-campanha e não faz nada para o Jupi, a não ser o que é o feijão com arroz. Como é que eu vou votar numa pessoa dessa que não está dando condição para o município de Jupi? Então, assim, a gente tem que agir com a consciência. Então, se você que está aí na zona rural, na cidade, eu queria que... Porque, assim, você está aí, você prefere que a prefeita faça uma boa gestão ou faça uma gestão pior? Porque uma gestão ruim. Porque, assim, se você está torcendo para a gestão ser ruim, seu município vai ter muita dificuldade,
vai ficar travado e você está dentro desse município. Então, você vai continuar reclamando. Mas se você não está indo para o lado por questões políticas e está analisando, não, eu quero que a prefeita faça um trabalho bom, porque vai repercutir comigo, vai repercutir na minha família. É um lixo que está sendo coletado, é uma rua que está sendo tapada um buraco, é uma estrada que está sendo feita, é algo que está chegando. E para isso ela precisa ter quem direcione recursos para o município de Jupi. Então, se ela está na gestão, a lógica, o bom senso, é votar nos candidatos que a prefeita apresenta, porque ela está na gestão. Então, tudo que ela trouxer vai ser para implementar em Jupi. Mas a governadora implantou recentemente aqui no município o Leite para Todos, que foi por uma ONG, né? Isso foi Quem perdeu o leite, Valdir? Eu não sei. O Oxi. senhor poderia explicar? Quem perdeu? Na gestão anterior tinha o leite até um determinado período, mas o leite não veio mais. Quem tirou o leite foi a própria governadora de Jupi. A própria Secretaria de Assistência Social, na antiga secretária, perdeu o leite. Por que perdeu o leite? Aí, qual é a fraqueza? Pronto, aí assina embaixo para mim, a fraqueza da governadora. O leite é um programa institucional, tá vindo por uma ONG, legal, bacana, mas está equivocado. Está sendo para uso político. Não está sendo para o bem do município. Se fosse para o bem do município, vinha para uma secretaria, como já vinha, como tinha uma política pública, que não escolhe a quem vai entregar. Você está entregando ao município de Jupi. Como a gente vai para uma aração de terra, a gente entrega a todos os cidadãos de Jupi. A gente vai para... O que é política pública é política pública. O leite é uma política pública, então tem que chegar para todos. A partir do momento que você dá para um político entregar, você está dizendo que quer promover aquele político diante daquele programa. Então, esse leite está sendo entregue às pessoas escolhidas, é isso que o senhor está tentando falar? Não, peraí, vamos corrigir para mim não entrar em maus lençóis, Valdir. Não estou dizendo que está sendo escolhido, até porque eu não sei como está sendo entregue. Só que o formato de ser entregue, do jeito que está sendo hoje, para a gente está claro que é questões políticas. Né? E não adianta vir exaltar que o leite de Pernambuco era para estar, o leite de Pernambuco nunca era para ter saído. Não voltou agora porque A ou B não trouxe. Era para nunca ter parado de vir na gestão da governadora. Se ela tirou e deixou para trazer só no período eleitoral, então tá com um duplo sentido isso aí. Que ninguém... Assim, ou eu sou otário, ou outras pessoas são. Secretário, a gente já está aqui há mais de 90 minutos conversando. E assim, se fosse continuar, daria para amanhecer o dia, porque é muita coisa. Eu espero que o senhor volte outras vezes, tá? Desde o início que a gente começou esse trabalho, já passou pelo VDS Cast, já passou pela Web TV Jupi, hoje o Urtiga Podcast. Aproveitar e mandar um abraço, meu amigo Magistra Desenrolado, que é um dos hosts daqui do nosso projeto. E eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais olhando para essa câmera. Valdir, todos os ouvintes, né, os telespectadores desse videocast, né? Videocast, né? Também. Também, né? Porque eu fico lisonjeado pelo convite, eu me sinto muito à vontade de conversar sobre política. Eu não sou o dono da verdade, né? Eu tenho minha opinião, às vezes a opinião agrada um, desagrada outros, a gente respeita. Como também eu espero que as pessoas respeitem, às vezes, a opinião da gente, que não venha agradar a sua. A gente está aqui com muita humildade, né, para falar sobre política, falar sobre trabalho, falar quanto pessoa, né? Às vezes a gente não está passando por um momento fácil, mas a gente continua trabalhando firme e forte, porque o trabalho edifica o homem, né? E o homem que tem a verdade em seu coração e tem Deus à frente, ele não abaixa a cabeça para as adversidades e os problemas que vêm. Então, assim, a gente ergue a cabeça, né? Às vezes as mentiras tenta não sei, te envergar, né? O pau enverga, mas não quebra. E a gente tem Deus à frente, porque é o meu melhor sócio, uma pessoa que o ser, né? A divindade que está ao meu lado, então assim, eu não tenho medo do amanhã. Eu respeito a vontade de Deus. Momento difícil todos passamos, né? Às vezes algum problema de saúde, às vezes alguma questão financeira, às vezes uma inimizade, né? E graças a Deus eu venho vencendo meus obstáculos de vida. Todo mundo tem sua história para contar, eu tenho a minha, eu tenho orgulho de onde vim, né? Eu vinha comentando, eu tô com uma roça lá na Bananeira e tô decidido a voltar a morar no sítio, eu vou morar no sítio novamente.
E é uma coisa que eu nunca pensei em vir fazer, né? Mas eu tô com esse projeto futuro aí, Valdir, se Deus quiser um dia. Eu vou estar na tranquilidade da zona rural, é um ambiente que eu amo e gosto de paixão. E eu acho que o rico, né, do futuro é o que tem tranquilidade. Então é o que a gente busca para a vida da gente. Então só tenho a agradecer a Deus por toda a oportunidade que Ele tem dado na minha vida. Peço perdão pelas minhas falhas, né, a Deus. Peço perdão a alguém que porventura eu possa ter, né, de alguma forma não agradado, não tenho a intenção de machucar, ferir a integridade e a questão do dia a dia de ninguém. Eu estou ali executando meu trabalho, às vezes se defendendo de uma teia de aranha ali que tem a caranguejeira vindo ao seu lado. Você tem que se defender, é a lei da selva, a sobrevivência, e aí você joga também o jogo. E faz parte, mas nada pessoal com ninguém. Eu acho que a gente tem a tranquilidade de entender que, na verdade, Valdir, a gente não é nada. O universo ele é tão gigante, né? A gente tem um universo tão gigante que a gente não passa a ser aquele grãozinho de areia que tem ali numa praia. Então, assim, querer se achar, querer não sei o quê, isso de nada vale. Eu acho que você tem que estar bem, amadurecer, aprender com a vida, porque a vida nos ensina, nos prepara, né? E eu acredito que quando a gente tem fé em Deus, tudo se alinha. Tudo se alinha. E eu não tenho dúvida que eu estou no caminho certo. Não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. Tudo que eu fiz estava escrito para acontecer na minha vida e eu estou seguindo o bonde e vou até onde Deus quiser. Muito obrigado, viu? E a você que chegou até agora assistindo, deixa teu like, compartilha. Ei, se inscreve no nosso canal. É importante para nós. Estamos começando, mas dependemos muito de você, do seu apoio, para que a gente continue dando um passo à frente. Beijo no coração. Antes que eu encerre, eu quero mandar um abraço também para nossa host, a nossa querida Ed Moura. Eu falei do Magistra, também tem que falar da Ed, né, Ed? Um abraço, viu? E um abraço para vocês todos. Beijo no coração e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, pessoal!